4, o 8 e o 16 são pares, certo? Sim. Então tu podes dividir por 2. Concorda comigo? Hum. Concorda ou não concorda? Acho que sim. A gente tá fazendo isso já faz umas 10 aulas já. Tu tem Uhum. que ter certeza que aqui a gente pode dividir por 2, entendeu? Porque são pares. A gente sempre tem que dividir pelo menor número possível. E o menor número possível que divide tanto 4, 8 ou 16, que divide qualquer um deles, é o 2. Os três números aqui são pares, né? Tudo bem? Ou tens alguma dúvida? Acho que não. Então tá. Eu pintei de vermelho 2, porque como ele está dividindo os três ao mesmo tempo, a gente lembra que tem que deixar isso marcado, tem que mostrar isso de alguma forma, porque quando é o MDC, quando a gente faz a conta do MDC, o MDC, a gente lá no final tem que fazer uma multiplicação, e essa multiplicação vai envolver só o número que tu dividiu todos. Então a gente dividiu todos por 2. Vamos lá, quanto que é 4 dividido por 2? Me fala aí. Qual a metade 4 de 4? por 2. Isso. É porque eu não sei quanto. Ah, tu não sabe a metade de 4, é isso. Se tu tem 4 euros, fica metade para ti e metade para mim. Com quanto nós vamos ficar cada um? Era dividir? Isso, metade. Esquece, eu tô só te pedindo qual que é a metade do número 4. 2. 2, exatamente. Toda vez que tu divide por 2, tu tens que colocar a metade. A resposta da divisão por 2 é a metade. A metade de 8 é 4. Qual que é a metade de 16? Tu te lembras? É 8. A metade de 16 é 8, isso mesmo. Então, por quê? Porque 8 mais 8 é 16. Ou se tu lembrar da tabuada, né? 2 vezes 8, 16. Pronto. Muito bem. Então, vamos colocar o 8 aqui. Show! De novo, né? A gente tem três números aqui. E esses três números são pares, não é mesmo? Sim. Então, todos eles são divisíveis por 2 de novo. Tanto 2, quanto 4, quanto 8. Portanto, nós colocamos o 2 aqui de novo. Como ele vai dividir todo mundo, tem que colocar vermelho. Tu pode usar uma seta se tu quiser. Faz do jeito que tu quiser na tua prova. Eu gosto de deixar bem colorido. Ideia aqui de novo, né? Não tem muita dúvida. Tu sabe que metade de 2 é 1, metade de 4 é 2, a metade de 8 é 4. Como já chegamos no número 1 aqui, meio que não tem como mais a gente fazer uma divisão que vai atingir todo mundo. Então agora a gente só vai terminar aqui dividindo por 2 de novo. Dessa vez não vai ficar vermelho, porque eu não estou dividindo o 1, né? O 1 não se divide por 2, porque senão vai dar número de vírgula. A gente não quer trabalhar com número de vírgula, né? Número de vírgula é muito ruim. Nessas divisõezinhas aqui a gente não usa número de vírgula. Tu já aprendeu a fazer conta com vírgula na escola? Acho que não. Não? Então tá bom. Ó, os números vermelhos aqui são os únicos que vão entrar na continha do MDC. Então vai ficar só 2 vezes 2, 4. Portanto, o máximo divisor comum do número 4, do 8 e do 16 é o 4. Porque é o maior número que divide tanto o 4 quanto o 8 quanto o 16, tá bom? Tá bom. Então é isso aí. 4. 4 é o maior número que divide todos eles. Aí tu pode pensar, professor, mas como assim 4 é um número tão pequeno? É verdade. Mas se tu, por exemplo, quiser dividir o 4 por um número maior que 4, por exemplo, 5, o que vai acontecer se tu tentar dividir 4 euros para 5 pessoas? Cada uma das pessoas vai ficar com menos de 1 euro. Não dá para dividir, exatamente. Muito bem. Então, continhas de divisão tranquilinhas, né? Ó,
É bem parecido até com a que a gente fez na aula passada. Dessa vez eu não vou colocar os números iguais para tu confundir, que nem da outra vez. Eu vou colocar 3, 6 e 12. 3, 6 e 12, tá bom? Ok. Ok? Então tá bom. Agora o que tu tens que fazer? Começar as divisões. Então tu vai olhar para os números 3, 6 e 12. 3, 6 e 12. Qual é o menor número que divide qualquer um deles? Sempre tem que ver se o número é par. Tem algum número par ali? 3, Par, 6 e 12. Algum deles é par? Você sabe o que o que é um dois, número par, né? o quatro. Não, mas não. Tô falando desses aqui, ó. Desses aqui, desses. Ah, é o O 3. 6, o 6 e o 12 são pares. Tá bom? Ô, faz o seguinte, então, deixa isso pra lá. Fala. Pega lá no teu caderninho o conteúdo e manda uma foto pra mim, tá bom? Pra eu ver o que tem de tarefa, coisas assim, a gente faz, tá bom? Ok. Ah, hoje tem PPC. O que que é isso? É, trabalho de casa. Ah, isso é ótimo. Manda uma foto do seu trabalho de casa, por favor. Ok. O TPC é o exercício 4 da página 58 do manual. Então, se tu me mandar uma foto, porque eu não sei qual é o manual, Pois, queria tê-lo, mas não tenho. Tu consegues me mandar uma fotinho? consigo. Tudo bem, vou esperar aqui.
Já mandei. Vamos ver, vamos ver. Ah, podia mandar pelo da tua mãe. É só o Uhum. exercício 4? Nossa, que É. foto mais mal batida. Mas tudo bem. Vamos ver aqui. Observe as linhas seguintes formadas. Nossa, essa conta aí parece difícil, hein? Ah, não, não é pra fazer conta, não. Não? Não, é só para Tem medir que, quanto é que dá. O mas tem que fazer primeiro, conta, é isso, né? Como o é que tu vai primeiro descobrir dá sem 1 continha? centímetro, o Uhum, outro dá 2 centímetros. percebi. Mas sem continha, acho muito difícil conseguir fazer isso, tá? Porque o que que acontece? O que que tu tens que perceber aqui, né? Esse negocinho aqui, o que que é isso, né? Isso aqui é uma semicircunferência. É metade de uma circunferência, tá bom? É, Isso. Aqui tu tem outra metade de circunferência. E aqui tu tem outra metade de circunferência também. Então vamos dizer assim, essas duas vermelhas juntas dá uma circunferência inteira, né? sim. Na aula passada a gente estudou qual era o tamanho de uma circunferência, lembra? A gente estudou perímetro. Aham. Então isso aí vai nos ajudar a chegar na resposta. Agora tem mais o que aqui? Tem mais uma circunferência inteira. Sim. Isso. Não, mas essa parte da bolinha não fui eu que Não? desenhei. Então tá bom. Deixa eu apagar aqui para não confundir a gente. Tá, então a ideia é descobrir quanto que mede tudo isso que tem que ser medido, né? A parte vermelha é uma circunferência inteira e a parte preta é metade de uma circunferência. Sim. Então, o que que tu precisa fazer, né? Você precisa lembrar qual é a equação de uma circunferência. A equação é assim, olha só, perímetro é igual a 2πr. A gente viu isso na aula passada, lembra? Sim. Pois é. Então, se tu sabes o tamanho do R, é só colocar ele ali que tu encontras o tamanho da circunferência. Tu mesma me falou agora há pouco que dois risquinhos são 1 centímetro, né? Sim. Isso. Então significa que aqui é 1 centímetro. Não, este é 2 centímetros. É. Que Só que. tem. Não, por acaso até que está certo. Tá É bom. que a minha professora explicou igual. Eu não tenho como saber assim exatamente o que ela falou, mas eu tenho certeza que a minha conta vai dar certo, tá? Só que dois quadradinhos é 1 centímetro e o outro também é 1 centímetro, portanto vai dar 2 centímetros. Isso. Acho que percebi. Tudo bem. Mas tu concorda comigo que ali é 1 centímetro, né? Aquele meu desenho. Foi exatamente o que a Então, minha professora fez. que bom. Então eu acho que tu concorda comigo que aquilo ali é o raio, né? É, Por que que é o raio, né? Vamos observar por que que é o raio. Porque ele vai do meio até a circunferência, é 1 centímetro sempre, nesse círculo aqui, não é mesmo? sim. Então eu vou escrever aqui para tu te lembrares depois. Ah, tá meio grande a letra aqui, deixa eu trocar. Percebemos que no círculo vermelho o raio é 1 centímetro. Bem, então o que que acontece, né? De novo, a gente tem que ser um pouco espertinho aqui. Temos que ser espertinhos, porque a gente não precisa calcular duas metades. Isso aqui é um círculo, ó. Como a gente quer saber o tamanho, já calcula o tamanho desse círculo. Concorda comigo? Sim. Isso. Então, como também é um aqui, eu acho que tu também percebeu que aqui é 1 centímetro, 1 centímetro. Então, como é que vai ficar a equação do círculo vermelho, né? Vamos.
Vamos lá. Quando eu falo vermelho, eu tô falando de tudo isso aqui, tá bom? Eu acho que é melhor trocar Ok. de cor e ficar uma coisa só. Então, vai ficar P igual a 2 vezes o π. Tu te lembras o valor do π? Era três 3. vírgula 1416. Isso. E o raio ali, você também já sabe que é 1. Então agora a única coisa que você precisa fazer é multiplicar aqui 2 vezes 3,1416 vezes 1. Mas é de Eu, vezes? é vezes, é tudo vezes. Ah, não quero É, olha dizer. só, vezes, vezes. Então, se tu multiplicares, eu já sei o que vai dar. Vai dar. Eu já sei o que vai dar? Não, não sei o que vai dar. Deixa eu colocar lá para descobrir. 2 vezes 3,1416. 6,2832. Então, esse é o tamanho do círculo vermelho, tá? Ah, por acaso eu fiz certo. Eu sei, você é uma menina esperta. Muito bem. Ainda falta a parte preta. É, Temos que encontrar o tamanho da parte preta. Daí a gente fecha o nosso círculo completo. A parte preta tem um raio aqui. Quanto que tu acha que mede esse raio dela? Veja que é metade, é um risquinho só, né? Então quanto é que mede esse um um risquinho só? centímetro. Meio centímetro. É, meio. Porque 1 centímetro são 2 risquinhos. Sim. Tá aqui, né? Então, um risquinho só é meio centímetro. Portanto, vai ficar lá o círculo preto, né? Vai ficar 2 vezes 3,1416 vezes 0,5. Essa aqui eu quero que tu faças na calculadora, tá bom? Ok. Se tu fizeres aí, quando chegares na resposta, me fala. Já sei. Deu 3. Deu. Não é? Deu 3, 14, 16. Deu justamente o valor do pi, né? Sim. Ah, que legal. Eu pensei que estava errado. Não, tá tudo certo. Hum. Então é isso aí. Esse é o valor do círculo preto. E como a gente quer o tamanho de tudo ali, né? Tem que somar, então, tem que somar. Ah, tem outro detalhe. Tem um detalhe. Eu esqueci, quase esqueci. É metade de um círculo aqui, não é mesmo? Sim. Não é inteiro como quando eu juntei esses dois aqui. É metade, aqui é só metade. Então eu tenho que dividir por 2. Então agora que tu achou o 3,1416, divide por 2. É. É, divide por 2 aí e me diz qual que é a resposta. Sim. É dividir por 2. Já fiz. É? Deu muitos zeros e 3, 18. Não, vai dar 1,5708. Uhum. Divide aí de novo e chega nessa resposta. Ok, Quando chegares, me avisa. ok.
Deu quase. Não foi assim, né? Deu 15,58. Mas tá errado. Eu acho que tu só colocou a vírgula no lugar errado, tá? Ficou mais parecido Pois. dessa vez. Porque não tem como tu dividir 3,14 e dá 15, né? Imagina que tu tem 3 euros e 14 cêntimos e vai dividir para duas pessoas e do nada elas vão ficar com 15 euros na mão, cada uma. Seria bom se fosse assim, né? Pois. Não tem nada a ver. Então, acho que tu fez alguma coisa errada. Muito bem. Portanto, agora, para finalmente resolver, tem que somar, né? Já que tu queres o tamanho disso tudo, tem que somar o vermelho com o preto. O vermelho é esse, o preto é esse, tem que somar. Sabe somar aqui? Acho Soma aí na que calculadora. Vai lá, força. essa é a resposta. Deu 7,854. 7,854. 7,854. Deixa eu ver. Vou fazer aqui. 6,2832 mais 1,5708. Isso, 7,854. Agora sim. Acho que Tá a bom. tua calculadora é boa de soma, mas tá ruim de divisão. Cuidar com isso, hein? 7,854, isso mesmo. Muito bem. Tá bom. Então, olha só, eu fiz a primeira, né? A linha A. Tu tens ideia de como fazer a linha B, então? Vamos lembrar do que eu fiz. Eu identifiquei qual era o raio da circunferência. E identifiquei que aqui era duas metades. É essa e essa, né? Duas metades. Com essas duas eu formei um círculo. Sim. Círculo inteirinho. E aqui, como será que a gente resolve esse probleminha? Tens ideia? Dá para perceber que tem aqui três metadezinhas, né? Sim. E aqui tem uma metadezona. É, E aí, diga, me nos diga. três vão dar 1 centímetro em cada um. Vai dar o raio deles, o raio deles é meio centímetro. Meio, meio, meio. Porque aqui, dois risquinhos é 1 centímetro. Então o raio é meio, meio, Ah, meio. pois é. Mas eu acho que eu tô entendendo o que tu tá fazendo. Tu não tá errada no teu pensamento, tu não tá errada. É que a gente não tá falando das mesmas coisas, né? Porque como tu tá a procurar o perímetro de meia circunferência, né? A equação é essa, não tem segredo. Só que tu estás pensando aqui no diâmetro, eu acho. O diâmetro é 1 mesmo. Só que daí, se tu quiseres fazer a conta com o diâmetro, tu pode fazer a conta com o diâmetro, não tem problema, tu não precisa usar esse R. Só que daí tu vai ter que falar o seguinte, olha só. Pi d. Peraí, como é que eu posso escrever isso aqui com o diâmetro?
πd, é πd. Daí sim, tá? Daí tu pode usar o número 1, tá bom? Sim. Mas assim, eu acho que a tua professora ensinou com o raio, não com o diâmetro. Mas vamos dizer assim, Eu essa também equação, acho. pois é, essa equação e essas duas, elas chegam na mesma resposta, tá bom? Ok. Elas chegam na mesma resposta. Não vai estar errado. Só que a gente costuma na escola trabalhar com raio nas continhas. Com raio, não com o diâmetro, tá bom? Ok. Agora, se tu quiser, tudo bem. Mas se tu não quiser, também usa o raio. Agora a pergunta é, né? Eu preciso saber quanto que mede essa parte azul, essa outra parte azul e essa outra parte azul aqui. Eh, Sabendo ali que o diâmetro é 1. Vai dar o mesmo. Nos três vai dar o mesmo, é verdade. Só que tens que somar, né? São três, né? É, Então, qual é o valor de um deles? Vamos lá, vamos usar essa equação aqui. Qual que é o diâmetro? Ou seja, qual que é o tamanho do raio do negócio cinza aqui? Quanto é que é? 1 centímetro. 1, isso mesmo. Tu sabes, o diâmetro é aquela reta que é duas vezes o raio que passa no meio da circunferência, né? Aham. Então, cada uma aqui das. Se fosse uma circunferência inteira, porque isso aqui é a equação da circunferência inteira, daria π. Só que é sobre 2, porque é metade só. Então, quando é metade, a gente divide por 2, que nem lá naquela coisinha de MDC que eu estava te mostrando agora, do máximo divisor comum. Eu estava falando, pensa na metade do número, pensa na metade do número, porque tu tinhas que dividir por 2, ok? Ok. Então, como tu tem metade da circunferência, tu tem que dividir por 2. Eu calculei o de uma, só que tu tem 3 dessa, né? Então, tu tem que multiplicar por 3 agora, porque eu só calculei o de uma. Então, como são 3, 1, 2, 3, tu tem que multiplicar por 3. Bem? Você viu? Sim. Então tá bom. Divisão é muito importante. A gente vai fazer o seguinte, eu vou jogar aqui para baixo essa conta, que é muita continha, né? Então tá, eu vou escrever aqui, olha só. Como, como temos três círculos azuis pela metade, então temos que somar 3 vezes o que acabamos de encontrar. Tu concordou comigo que o que a gente acabou de encontrar, que foi esse valor aqui, é o tamanho de um desses pedacinhos. Sim. A gente tem 3 desses pedacinhos, a gente pode fazer π sobre 2 mais π sobre 2 mais π sobre 2 ou ser esperto, né? Dá para multiplicar por 3. Então vai ficar 3π sobre 2. Claro, a gente pode chamar isso aqui tudo de t. Tô dando os nomes aqui porque eu gosto de ficar dando nome para as coisas, mas o t são os três juntos, tá? Ok. Tu sabe que o π é 3,14, né? 16. Então, agora, como o t é toda essa parte azul, é 3 vezes o 3,1416 dividido por 2. Então, eu vou querer que tu faça essa conta na calculadora aqui, tá bom? Sim. Então, faz aí. Mas eu tenho que fazer essa. Diga. Ok. É o que tá ali em azul, né? A última continha. 3 vezes 3,1416 dividido por 2. Já sei. Não Deu precisa fazer 18, rápido, o importante é fazer certo. Quanto é que deu? deu 18, vírgula. 18? Sim. Tá errado. Tá errado? Uhum. Faz primeiro, ó, eu acho que tu tá fazendo tudo junto, daí fica errado. Faz primeiro 3, ó, faz primeiro o 3 vezes 3,1416 e anota. Quando tu fizer o 3 vezes 3,1416, me diz a resposta e anota, vai lá.
Vezes. Deu o mesmo valor. Quanto é que deu, então, 3 vezes 3,1416? Me diz aí. É só isso que eu pedi. Só que tu faça, põe na calculadora 3 vezes 3,1416. Deu 18, vírgula. Não é possível. Pensa comigo. Se uma pessoa te dá 3,14 euros, outra te dá 3,14 euros e a outra te dá 3,14 euros, tu não vai ficar com 18 euros do nada. Vai ficar com um pouco mais de 9 euros. Então tu tá colocando alguma coisa errada na tua calculadora. Vai Ou lá, faz, então, faz, faz 3 vezes 3 aí na calculadora e vê quanto é que dá. Sem vírgula dessa vez, só 3 vezes 3. não, Não, põe na calculadora e faz aí, porque tem alguma coisa estranha nessa tua calculadora. 3 vezes 3 deu 9. Então agora coloca 3,1 vezes 3. Deu 9,3. Poxa, tá certo. Então agora coloca 3,1416 vezes 3. Depois, era, depois do 3 é vezes. Sim, 3 vezes 3,1416. Deu 9, vírgula. 9, 9,7.390, 996. tá. Então agora deu certo, né? Lembra que eu falei que ia dar um pouquinho mais de 9 euros pra ti? Agora tá certo. É, Não sei o que tu estava escrevendo errado na calculadora, mas agora tá certo. É 4.248. Cuidado, hein? Não sei se tu tá colocando. Eu não sei, não tem como saber, né? Mas assim, é só colocar na calculadora. Não tem muito o que eu te falar. Eu posso ter escrito errado aqui. Não, eu escrevi certo. Tá, então, ó, é isso, tá? Não sei o que tu tá colocando aí na calculadora, meu Deus, mas tem que dar uma calibrada aí na calculadora, pede pra tua mãe aí ver o que que tá acontecendo com a calculadora. Agora, né, a parte de cima aqui da conta deu isso. Então, olha só o que tu tens que fazer agora. Pegar esse número que eu achei aqui, também achou, né? Parecido aí. E dividir por 2, tá bom? ok. Isso. Não. Então escreve o númerozinho primeiro e depois aperta dividir e daí aperta 2. Deu 4, vírgula. É, tá certo por enquanto. 700, 4, o quê? 4, vírgula. 7.124.
Pode dizer um de cada vez. É, 7, melhor. 1, 2, 4, né? Deu Isso, tá certo. 4,7124. Isso, perfeito, isso mesmo. Fala um número de cada vez que tu não se perde. Então tá, então significa, olha só, tudo isso para calcular só essa partezinha aqui, a azulzinha. Então a partezinha azulzinha, né, disso que tu acabou de falar aí. Agora o que que falta calcular, minha amiguinha? Falta calcular isso aqui, né? Daí tu tem que pensar de novo. Tu concorda? Vamos ver se tu concorda comigo. Tu concorda comigo que essa parte roxa aí é metade de uma circunferência? Sim, É metade de uma circunferência, beleza. E o raio dessa circunferência aqui são 3 risquinhos. Percebeu? sim. E a equação do tamanho de uma circunferência é 2 vezes o π vezes o tamanho desse risco, que a gente chama de R. Também sabe disso? Sim. Sim, que bom. Então, nós estamos só pegando metade de tudo isso. Então, a gente divide por 2. Pegar metade é dividir por 2. Então, olha só o que a gente quer. A gente quer só fazer π vezes R. Então, a única coisa que você precisa fazer agora é descobrir, olhando aí no seu livrinho, quanto que mede essa partezinha vermelha. Pense no tamanho dos risquinhos. Aí, quando tu concluir o tamanho desse risquinho vermelho aí, você me fala, tá bom? Tá. Tá bom, pode pensar à vontade. Quando tu descobrir, me fala. Eu vou só à casa de banho. Tudo bem, vai lá. Deu 3 centímetros. Ô, louco, pensei que tu tinha ido na casa de banho. Ah, eu fui. E fez a conta ao mesmo tempo?
Tá, 3 centímetros? Vamos ver. Vamos ver se faz sentido esses 3 centímetros. Então tu tá me dizendo que esse risquinho vermelho mede 3 centímetros, é isso? Sim, eu Tá, saio sim. que tu saiba. Agora, se tá certo, não sai. Tá bom, vamos ver. Aqui, pelo que eu tô entendendo da foto que tu me mandou, que não tá muito boa, mas tudo bem, eu tô entendendo que cada risquinho é de meio centímetro. Cada risquinho mede meio centímetro, porque aqui tem dois risquinhos, né? Sim, Aqui tem um risquinho, dois risquinhos, certo? sim. Eu entendi dessa forma. Posso não estar vendo direito. Eu posso Então, também mandar outra foto. ah, bem, é melhor que tu veja, eu não preciso saber. Mas o negócio é o seguinte: esse risco vermelho, pelo que eu tô vendo aqui, ele tem um risquinho, dois risquinhos, três risquinhos, certo? Sim. Muito bem. Se cada risquinho é meio centímetro mais meio centímetro, não vai dar 3. Vai dar 1,5 centímetros. 1,50, né? É, Percebeu o erro? agora sim. Agora sim. Então, a parte roxa vai ser. Bem, termina aí. Agora que tu sabe que esse negócio aí é 1,50, pode fazer a conta aí sem eu falar nada. Vamos ver se tu chega na resposta do tamanho roxo. Pode errar, não tem problema. O importante é tentar. Ok. Mas é suposto dar 1,5? O R é 1,5, isso mesmo. Mas o pi ali é 3,1416, né? Eu fiz novo, só que depois eu vi bem e deu 3 meios. 3 meios? Acho que é 3 meios. Então tu tá me dizendo que. Vamos ver, se tu fez o que eu pedi, né? Tu tá me dizendo que pi, que é 3,1416, né? Sim. E é 3,1416. 3,1416. Vezes o R, que eu tô te dizendo, que é 1,5, que tu também concluiu comigo, que é 1,5. Tu Ali, tens que. 14. 14? Onde? Ah, sim, sim, sim. Esqueci, escrevi errado. Tô com a cabeça no mundo da lua. Então, tu tens que fazer essa conta aqui, tá? 3,1416 né? Vezes xizinho, multiplicação, né? 1,5. Ok, vou fazer. Então, faça aí, por favor. Já sei. Poxa, Deu que rápido, diga. 4,7124. 4,7124. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Deixa eu jogar na minha calculadora aqui. 3,1416 vezes 1,5. 4,7124. Isso mesmo. Certo? Certíssimo. 4,7124. Muito bem. Agora, para finalizar a nossa aula, finalizar a nossa continha, A aula já está v- acabando. já está a acabar. Estou ficando Perceba, leve. que rápido, né? Na escola demora tanto. Ó, o que a gente tem que calcular? Lembra que ele queria o tamanho da linha, né? Então nós temos uma linha aqui, que a gente acabou de calcular o valor, mais essas três linhas aqui. Então é mais, é somar, tá bom? Portanto, nós temos que pegar o valor que tu acabaste de encontrar, somar com esse valor que eu tinha encontrado antes aqui. Fazer a soma. É esse aqui, é esse. Olha só que coincidência, né? Os valores são iguais. Pois é. Eu, Acontece. quando fiz a conta, eu fiquei assim, os valores estão iguais. Pois é, eles são iguais, são iguais. Vamos chamar de linha 2 aqui. Então agora tem que fazer essa soma. Faça essa soma. Ok.
Ah, então tu já tinha tentado fazer essa conta, é? Não, Hum. ainda não. Tu pode somar os dois números ou pode multiplicar por 2, né? Tu que sabe. Já sei. Ah, é? Quanto é que deu? Deu 9,4248. 9 vírgula... Hã? 9, quanto? 9, 9,4. aham, 4, Ah, não. Sim, tá certo. 2, 2. 4, 8. Ah, tá bom. Essa é a resposta. E para finalizar a tua tarefa, deixa eu fazer a última aqui. Deixa eu pegar a última. Ah, tinha uma bicicleta antes. A bicicleta tu que faça. Vou fazer essa aqui. Olha só, nessa aqui nós temos a metade de um círculozão. Ou seja, nós temos esse círculozão aqui. Eu já sei que o raio dele. Bem, a equação é 2πr. É o perímetro de um círculo, só que é dividido por 2. Como esses dois se dividem, fica πr. Agora, qual que é o R aqui, né? O R são 3 risquinhos. Cada risquinho é meio centímetro, como a gente já discutiu algumas vezes. Vai ficar 3,1416 vezes 1,5. Isso dá aquele 4, alguma coisa que tinha dado antes, né? 4,7124. 4,7124. E tem mais um círculo pequeno aqui. Vou fazer de roxo. Que vai ser 3,1416 vezes. Por que eu fiz de verde e escrevi as coisas de preto, né? Ai, ai, ai. Agora, mas vale eu pintar o círculo de preto, né? Acho que é mais inteligente fazer isso. Pronto. Agora o roxo, mesma ideia, né? Só que o roxo é um risquinho só. Então é 0,5 só. Daí tu faz a conta e daí tem um último círculo, que é esse círculo aqui. Olha só, a gente tem 3 círculos. Tem esse preto aqui, tem o roxo que eu desenhei e tem esse azul aqui. Esse azul também é um meio círculo, só que é um meio círculo. Qual é o raio desse círculo? É um risco e meio. É um risco e meio. Então, vai ficar 3,1416 vezes um risco e meio. Então, eu já vou te dizer, é 0,75. Então, tu vai chegar nessas duas respostas aqui que faltam e depois somá-las, tá bom? Fazer uma soma disso tudo, tá bom? Aí acaba a tua tarefa, beleza? Sim. Então tá bom, daí isso fica para você fazer. Já fiz a parte mais difícil. Só jogar na calculadora e resolver a continha. Então tá bom. Espero ter ajudado. Até semana que vem. Tchau! Tchau!